aquele jogo, digamos, histórico, né? Pelas imagens que ele produziu, foi Brasil e Uruguai, a última partida que você jogou. Foi. O que aconteceu no final daquele jogo que quebrou o pau? As coisas começaram assim, o Zico levou uma falta do Ramires. Zico na bola, excelente jogada, limpou tudo, bateu a chaga, Zico passou por Ramires, falta! Na intermediária nossa, mais ou menos. E o Ramires prometeu que ia pegar ele depois do jogo, né? Porque a falta foi forte, ele achou ruim e tal, aí discutindo, o Rivelino veio por trás de um dos jogadores nossos e deu um tapa na cara do Ramires. Que o problema não era nem com o Rivelino, era com o Zico, tinha sido a falta. Mas o Rivelino deu um tapa no rosto dele, aí ele prometeu ao Ramires que ia pegar ele, prometeu ao Rivelino que ia pegar ele depois do jogo. Quando terminou o jogo, o Rivelino estava dando uma entrevista para um repórter lá do Rio. Aí o cara falou assim, ó, tá vindo homem aí. Pita Romualdo. Olha a briga. Confusão total. Ramires vai sobre Rivelino que cai. Entrou Roberto. Confusão total no Maracanã. Aí saiu o Rivelino correndo e o Ramires atrás dele. O Rivelino não correu, ele escorregou. Não, ele correu até a entrada do vestiário ali, do túnel. Não sei se você conhece lá no Maracanã. Você desce, tem uns 10 degraus assim, reta, depois mais uns 10 degraus para subir, aqui começa o túnel. Aqueles 10 degraus primeiro ali, ele desceu, arranhou todo o joelho, o cotovelo, o lado. Porque se ele não corre... Ele pegava, o Ramires pegava, o Ramires era forte. Então, aí, só que o Ramires deu azar que quem estava no banco nosso, o Flecha, Orlando, Miguel, que era do Vasco, o Valdir Pérez, pegaram o Ramires, mas bateram no Ramires. Não seguravam, bateram muito no Ramires. Foi uma vergonha aquilo, você hoje admite que foi uma vergonha, né? Inclusive você aparece nas imagens foi ali, no final, meio que pugilista. Como eu estava no outro gol, estava longe, né? A confusão foi próxima do gol, assim, do vestiário ali. Eu estava lá no outro. Quando eu cheguei já estava aparentemente já acalmado, só que eu tive que passar no meio dos caras, dos uruguaios. Aí eu dei uma empurrada nos caras para passar para lá, para o outro lado. Mas eu não cheguei a participar praticamente nada da briga, mas foi essa confusão toda que deu aí. E o Rivelino ele saiu correndo e nós tivemos que brigar. Então... A seleção brasileira passou por muitas fases, né? Depois do último título, tivemos a Copa no Brasil e foi o que todos sabemos, né? A derrota para a Alemanha, uma participação para lá de discreta. E hoje é a primeira seleção do ranking. Você tem que esperança dessa seleção que está jogando aí para a Copa de 2018? Você acha que vai chegar como primeira do ranking, jogando o que está jogando? Hoje eu estou esperançoso, como todos estão, né? Inclusive os torcedores, a maioria da população brasileira está esperançoso hoje. Mesmo porque o que está mostrando a nossa seleção hoje faz com que a gente tenha um pouco de confiança neles. Porque eles vão enfrentar, com certeza, seleções muito boas, né? No mesmo nível. Mas nós já participamos de alguns jogos já mais ou menos do nível da seleção, dos que têm uma condição boa, e vencemos. Então agora nós já podemos pensar, como antigamente pensava, né? Nós vamos ser campeão. E hoje nós já temos um time já mais ou menos certo, né? Um treinador excelente, que é o Tite. E eu tenho certeza absoluta que dessa vez eu acho que a gente já pode pensar em ser campeão. Agora, da época que você jogou na seleção, foram poucos jogos, né? Uma outra época, década de 70. Hoje, se isso acontecesse hoje, você seguramente seria um jogador negociado com o time da Europa, salários milionários, né? Por que mudou tanto o futebol da década de 70 para hoje? O que aconteceu que hoje tudo é milionário, todos os jogadores ganham bem? Infelizmente não foi na sua época. Infelizmente não foi. Eu falo aos meninos, meus alunos, negócio aqui, que se eu estivesse jogando há alguns anos, da forma que eu joguei há alguns anos, estivesse jogando hoje, eu tinha certeza que eu estava entre os melhores, né? Como acontece hoje, os melhores goleiros. Aqui tem muitos bons goleiros, inclusive. Eu estaria entre eles, tenho certeza absoluta. Só que na época que nós jogávamos, o salário não tinha esse valor todo que tem hoje. Então, eu lembro bem do nosso amigo que já faleceu, que era o Dionísio.
eu conversava muito com o Dionísio e nós fizemos às vezes uma comparação de salários da nossa época para a época de agora. Então, se esse pessoal estivesse jogando na nossa época, eles estariam ganhando no máximo R$10.000 por mês. Esse era o valor nosso, porque eu já ganhava um pouco a mais, porque eu era selecionável, né? Então, o jogador de seleção sempre tinha um salário um pouco superior, que era 10, 15. Os outros ganhavam menos. Tinha até jogador que ganhava 2, 3 mil. É verdade que quando o Coritiba ganhou o título do Campeonato Brasileiro, se fosse converter o dinheiro que os jogadores ganharam, dava R$500? No Campeonato Brasileiro, nós tivemos uma oferta por parte do Evangelino, que o prêmio seria R$500 de prêmio pelo campeonato. Eu não lembro qual era a moeda na época, mas era 500. O equivalente a R$500. 500 mil, né? 500 mil. O valor seria 500 mil por conquista do título. Só que esse 500 até hoje, eu recebi 250. Os outros, teve jogador que não recebeu. Então, e era o dinheiro que você gastava numa noite? Ou foi um dinheiro bom? Nós não gastávamos esse valor todo numa noite, mas eu acho que hoje gastávamos numa noite. Numa saída de fim de semana. Então, hoje, o pessoal fala lá que o único que recebeu o valor integral desse prêmio foi o Rafael, que era assim com os diretores. Os outros ninguém recebeu. Nesse campeonato que o Coritiba foi campeão, você não era o titular, né? Era o Rafael o titular, mas você teve jogos importantes nessa conquista. Sim, um dos jogos importantes foi aqui contra o Atlético Mineiro, né? Que eu joguei que na semifinal, quando nós ganhamos de 1-0 aqui, que foi gol do Heraldo, de joelho, de cabeça, não se lembra exatamente. Então, esse jogo, se nós não tivéssemos ganho, não estaria na final, né? Porque nós ganhamos aqui de 1-0 e fomos jogar lá em Belo Horizonte, foi um empate dali é que nós classificamos para jogar contra o Bangu no Rio. Então esse jogo realmente foi importante. E eu que joguei o jogo, porque o Rafael, eu não estou lembrado se ele parece que tinha recebido o terceiro amarelo, alguma coisa assim, e não pôde jogar, eu tive que jogar. Mas foi bom, fui bem na partida, fui tranquilo, nós ganhamos 1-0 e conseguimos passar para outra fase. Aí foi lá em Belo Horizonte, que também ele jogou muito bem, o Rafael é um bom goleiro. Ele jogou muito bem nessa partida e nós classificamos para jogar contra o Bangu na final no Rio de Janeiro, já em seguida, que foi no fim de semana, uma semana, quarta, parece-me, quarta ou quinta, e já na mesma semana já saímos de lá direto para o Rio para jogar contra o Bangu na final. E ganhou o jogo lá. Aí ganhamos o Bangu, foi nos pênaltis, né? Nos pênaltis.